Bora, fiel, se liga com o Neto aí, muito bravo com a possibilidade de Fabinho Soldado deixar o Corinthians, muita pressão dos conselheiros e também tem uma bomba agora, parece que Ranieri recebeu uma proposta pra deixar o Corinthians, tudo agora nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E eu também quero dar uma informação aqui agora, vou até subir aqui no palanque. Que bom que pararam lá, hein? Ai, se não para, hein? Ai, meu Deus do céu. É o seguinte, ó. O Ranieri tem uma proposta monstruosa do Grupo City. E se o Corinthians não ficar esperto, vai perder esse jogadorzaço, que é um jogador que joga de volante, joga de zagueiro, é um jogador que veio muito barato do Cuiabá. Eu não me lembro por quanto, acho que 2 milhões? O Corinthians deve hoje 17 milhões de reais. 2 milhões de dólares, foi, não foi? Acho que foram 4 milhões de dólares. Tá, então é um dinheiro de pinga pro Grupo City. O Rogério Ceni pode até falar que não é verdade, hein? E tá tudo bem que não tem problema nenhum. O Rogério Ceni quer esse jogador, o Grupo City quer esse jogador. Então, se o Corinthians ficou quase um ano sem pagar o Cuiabá, em relação a tudo que acontece, de um jogador que veio e que ninguém sabia quem era, eu achava até o Denilson melhor que ele. O Denilson lá do Cuiabá, o volante. Que tinha muito mais nome que o Ranieri. Cuiabá até hoje. É, eu sei disso. Então, fique esperto aí para vocês não perderem esse volante, que é um baita do jogador, diga-se de passagem. Vamos lá. O Ranieri para você, Veloso, Souza, Luiz Fabiano e Oscar Roberto Godoy. Depois eu boto os gols aqui do Corinthians, boto os pênaltis e o Corinthians a 42 pontos. O Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. O Dorival Júnior faz um trabalho incrível. O Corinthians jogou muita bola contra o Grêmio ontem. Era para meter um 5 ontem, um 5. E o Pica-Pau e o Pica-Pauzinho, bem demais, Veloso. Tá bem. O Pica-Pau está acertando o time e ganhando reforços importantes do DMM também, né? Que estava faltando. Com os jogadores voltando, o Corinthians realmente tem um time forte, esse time que classificou e vem bem na Copa do Brasil. No Brasileiro já oscila mais, está no meio da tabela com 10º lugar, né? Mas ontem fez uma boa partida, não deu muita chance para o Grêmio não, dominou o jogo. O Dorival também está colocando agora esse esquema com os 3 zagueiros, com o Angileri, fazendo o zagueiro pelo lado esquerdo, que vem dando certo, O Bidu está jogando, é um jogador que é ofensivo por aquele lado, né? Então tem ajudado o Corinthians jogando com 3 zagueiros. Eu acho que o Dorival vai encontrando uma fórmula aí, principalmente falando em Copa do Brasil. E o Ranieri para você, meu querido Souza? O Ranieri é um jogador que o Corinthians não pode perder. Pode perder, irmão. Até pela situação de transfer ban, você não pode trazer outro jogador. E outra coisa, o Maicon é emprestado, o Rian não é titular. Qual é o volante? O José Martins, um jogadorzinho, bem pequenininho, mas muito pequenininho. Você perdeu o Ranieri, você perde o meio campo, irmão. Aí você, com um jogador como ele, você não tem que deixar nem de pagar, né? Não deveria deixar nem de pagar. Deveria ser prioridade. Existe prioridade. Por que você tá careca, Souza? Foi contra o Palmeiras, eu perdi o jogo e apostei lá no Podpah. Você jogou? Não, mas apostei, caí na onda Não, do Juca. mentira. Verdade. Você rapou a cabeça porque o Palmeiras ganhou da LDU? É, que fase que eu tô. Não, eu pensei que você tinha feito... Porque na verdade ficou legal. Mas harmonização. Não, foi... Perdi o jogo. Você não tinha postado nada comigo do São Paulo, da Libertadores? Na frente do Palmeiras, você não apostou comigo? Não lembro? Você não apostou comigo? Postei 2 pizzas. E cadê as pizzas? Você tava viajando. Tá bom. Então vai, se eu tava viajando... Eu já voltei, hein? Eu já voltei. Liga lá pro Paulinho da Pizza Crack que ele manda pra nós de graça. Então, o Corinthians precisa ver quais são as prioridades e, pra mim, né, na minha concepção como comentarista, o Ranieri... A sua concepção? Precisa ser prioridade. Tem uma música aí que é concepção, não tem uma música? Acho que não, né? Aquela do Donizete. Se não tiver, a gente faz uma, a gente faz. Então, precisa ser prioridade, é um jogador muito importante, o cara mais regular da equipe do Corinthians. E baratinho, né? 15 milhões pra quem pagou 42 milhões pra quem não devia do Ramírez, do Grêmio. Do Kaká. Pra quem pagou 25 milhões pro Kaká. Pra quem pagou 32 milhões pro Félix Torres, perder. E quando o Grupo City entra na parada, ele chega pro jogador e fala assim, ó, aqui tá o Manchester City, aqui tá o Grupo City, aqui tá a grana, tudo que você vai ganhar, papapá. Eu não sei como é que é o contrato do Ranieri, mas a pancada vai ser forte pra tirar esse baita jogador do Corinthians, Luiz Fabiano. Essa informação dos donos da bola e do Craquito Neto, hein?
Contrato até 2027 para o Ranieri, craque. E eu concordo com a análise aqui de que talvez ele seja o jogador mais subestimado desse elenco do Corinthians. Mas não tenho dúvida disso. E o jogo de ontem contra o Grêmio, ele estava fora, cumprindo suspensão. Por mais que o Corinthians tenha vencido o jogo, jogou bem, defensivamente o Corinthians não estava equilibrado. O Arthur, volante do Grêmio, jogou como quis e criou as chances para o Grêmio. Tendo um Ranieri responsável por individualizar no Arthur, eu acho que seria outro jogo, é um cara que faz muita falta, importantíssimo para o Corinthians. Ite, bota os gols do Corinthians aí. Eu tenho aí a torcida do Corinthians, da Gaviões, tudo aquilo que eles fizeram ontem, que foi maravilhoso. Parabéns a Gaviões, parabéns a Estopim, parabéns à camisa, parabéns ao pavilhão. Há muito tempo sentar com o surdo, sentar com as bandeiras. Que coisa linda que ficou o estádio. Tá no ponto aqui? Bancada da Norte, obrigado pessoal do Bancada da Norte. Bota lá. O que é isso, irmão? Isso é Corinthians! Como essa. Vem cá, a Bancada Norte, que se refere à torcida organizada da Bancada Norte. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Isso é de um jogo chovendo, um jogo difícil, sábado, né? Não. Domingo. Sábado, né? Domingo, né? Que hora que foi o jogo? Às 4. Às 4, achou? Mas dá uma olhada no Gaviões. O jogo que não vale título, não é final. Não vale título, não vale nada. Vale sim os 3 pontos, vale 3 pontos importantes. Imagina esse time, essa torcida na final da Copa do Brasil, ou jogando contra o Cruzeiro. Não tem estádio, viu, Veloso? Pode ser em Brasília, pode ser no Candomblé, pode ser aonde for que nós vai. Vocês não vão lá em Brasília se for? É porque é o Cruzeiro, queria ver se fosse Flamengo que você estava falando isso. Se fosse o Flamengo, Veloso, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você pegar o Corinthians e Flamengo, o Corinthians não tem medo de ninguém, ô Veloso, me desculpa. O Corinthians quase ganhou do Flamengo, levou pros pênaltis. Levou pros pênaltis na Copa do Brasil contra o Flamengo. Bota de novo, só porque o Veloso desdenhou a torcida do Corinthians. Quase. Aumenta, Thiago! É o seu Mar Negro, irmão! Saiu o Mar Negro, irmão! Pode aumentar! Calma, Thiago, não empolga muito, que você é muito corintiano. Vamos colocar os 2 gols aqui do jogo contra o Grêmio pra gente discutir o jogo do Corinthians. Tem alguma informação antes dos 2 gols aqui do Corinthians que vai ser narrado por quem, Cascão? Marcelo Duó? Silva Júnior, aí, de Limeira. Craque, a gente tem repercutido nas últimas semanas aqui no programa a pressão que o Fabinho Soldado sofre nos bastidores, né? E eu consegui apurar um pouco mais dessa história. O Fabinho, de fato, já tem plena ciência de que muitos outros conselheiros querem essa posição dele, a posição de comando. Se a gente também pensar que todos os conselheiros, por que não fizeram os conselheiros com o Andrés? Por que os conselheiros não fizeram, durante esses 20 anos, uma visão diferente em relação a tudo que acontece no Corinthians? Por que os conselheiros não fizeram também em tudo aquilo que aconteceu com o cartão corporativo? Por que os conselheiros do Corinthians deixaram que a dívida chegasse a 2 bilhões e 700 milhões? Eu sou fã do Fabinho Soldado. Eu acho que vou deixar você terminar. Eu sei o Fabinho Soldado não tinha contratado jogador sem dinheiro. Sem o Fabinho Soldado, o time tinha caído para a 2ª divisão. Sem o Fabinho Soldado, não tinha conseguido o título paulista. Sem o Fabinho Soldado, o departamento médico sempre foi difícil lá dentro. Rouparia, tudo. Ele conseguiu organizar isso de uma maneira que poucos sabem, porque isso não aparece. Como o Anderson Barros do Palmeiras. Não aparece o que esses caras fazem. Mas aí, quando ele teve o aumento de 200 mil reais para 400, isso eu sou contra. E quem fez isso foi a administração do Augusto, que ele ganhava 200 mil e foi para 400 mil. Isso é um absurdo. Ninguém ganha 100% de aumento em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Agora, os conselheiros do Corinthians, aqueles que estão do lado do Osmar, o que vocês fizeram em relação ao camarotes que tem lá no Corinthians? O que vocês fizeram em relação ao estacionamento? O que vocês fizeram em relação ao estádio que tem mais de 10 anos e nunca pagaram nada? O que vocês fizeram? O que os conselheiros fizeram? Ai, por favor.
Ainda sobre isso, craque, eu concordo muito com você sobre a qualidade do trabalho do Fabinho Soldado e como poucas vezes isso é valorizado. Porque o que chega para nós da imprensa e para o torcedor é o tal do muro do CT para fora, as contratações, balanço, dívida, enfim, que muitas vezes nem cabe a ele. Mas o dia a dia do Corinthians é muito elogiado, a forma como ele blinda... Os jogadores respeitam ele que vocês não têm ideia. Respeitam ele mais que os presidentes. Muito mais. Os Os jogadores respeitam mais o Fabinho do que o treinador. Agora, se ele está sendo fritado lá, isso é o problema dele, não é meu. Se ele vai ser mandado embora, isso é o problema do Corinthians. Agora, querer colocar o Fabinho Soldado como Virou o culpado de tudo. Parece que... Não, mas peraí. Pô, mas peraí, quem contratou o José Martínez? Foi ele. Quem que fez com o Memphis? Foi você. Mas e os outros que ele fez e que trouxe? Tem o Hugo nesse. Trouxe o Hugo Souza quase de graça. Tem o Mateuzinho também, que são 2 jogadores importantes. Não é só isso não, vários outros. As contratações dele: Carrilho, André Ramalho, Charles, Hugo, Gustavo Henrique, Kaká, Memphis, Carrilho, Héctor Hernandes. Foram 11 ao todo. Angileri e Vitinho. Não, foram 12, porque você falou 2 vezes o Carrilho. Você gosta tanto dele que você falou 2 vezes o Carrilho. Contratou uma só, filho. Não foi uma só ou contratou 2 vezes? É que ele voltou agora de lesão. Tá certo, é um então. reforço. Tá certo, então. Então, é o seguinte, quer mandar o cara embora porque o cara é incompetente, manda embora. Quer mandar o cara embora... Pô, vocês levantaram uma lebre aí, que ele tava fazendo negócio de hotel. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão de sacanagem, Fabinho Soldado? Você acha que eu não sei das coisas que acontecem? Estão brincando? Parece que só o Corinthians que tem gente que dá camisa, né? Parece que é só o Corinthians que tem gente que de hotel, né? Parece que é só o Corinthians que dirigente vai viajar junto, né? Pô, Fabinho Soldado, eu tenho minhas restrições com ele, mas nesse momento, daquilo que acontece historicamente, a pior fase da história do Corinthians, nos últimos 2 anos, pô, quem segurou toda a onda lá foi ele. Você pode achar que ele é ruim, você pode achar que ele ganha muito, você pode achar que 400 mil reais é muito dinheiro. E pra mim é muito dinheiro. É muito dinheiro. Você não pode ter aumento de 100% daquilo. Só, tudo bem. Agora, querer colocar a condição do Fabinho Soldado pra mandar ele... Mas vai colocar quem? Então vocês querem o Paulinho? O Paulinho tem experiência pra chegar num Corinthians hoje? Então eu vou dar um exemplo do Paulinho, que eu amo o Paulinho. Eu acho que um dia ele pode ser. Vamos lá, você vai pro Mirassol, certo? Tudo redondo. Tudo organizado. Mas é um bom nome, hein? Não. Bom nome. Eu particularmente, Veloso, Bom nome. eu não estou dizendo que não seja um bom nome, até porque eu sou apaixonado por ele. Eu só estou dizendo que ele não vai ter panca e ninguém vai ter para entrar no Corinthians numa situação como essa, que vai ser 3 bilhões no final do ano, e sem dinheiro para contratar. Sem poder contratar. Sem poder contratar. E aí, meu irmão, como ídolo, você vai ver a pancada que ele vai tomar. Aí tem que ver o que é. Tem que ver o que é. O que mais? Basicamente, resumindo, essa pressão no Fabinho, ela nem tem tanto critério. Claro, você tem algumas contestações, o Core chamou ele para dar esclarecimentos no Parque São Jorge, mas é meramente político. Quem? O Core, o Conselho de Orientação. E quem que era o cara que mandava, que era o cara do Core? O Dr. Miguel Marques, é o Quem mais? do Core. O André Sanches era membro. Mas como é que pode ser o André? Como é que pode ser o Duílio, o André Sanches, de querer dar uma situação em relação ao Fabinho Soldado, se o cara usou cartão pra contar... Vocês estão de brincadeira, até o Augusto Melo ia entrar, não? O Augusto não vai mais entrar. Mas ia. Ia entrar também num... Ia. Core. No Core. Rapaz. É a mesma coisa, né? Gente, para com essa palhaçada. Ô, Fabinho Soldado, você tem que dar entrevista aí, meu irmão. Você tem que chegar e falar que o meu irmão é assim. E chega o pau, velho. Porque eu já tô cansado disso já. E é injusto o que estão fazendo com você. Você acha o Fabinho bom ou não, Veloso? Eu acho ele um bom gerente de futebol. Ele foi o responsável pela arrancada do Corinthians no ano passado. O problema é que 2 coisas eu vejo. Primeiro, que ele é da gestão passada. Eu acho que isso é uma herança da gestão passada que eles talvez queiram tirar. Outro problema que eu vejo realmente é o salário. E uma outra questão ainda é que os jogadores que ele trouxe, que o Corinthians não pagou, aí acho que o problema é mais da diretoria do que do Fabinho. Financeiro, né? Agora o financeiro tem todas as... Agora o financeiro veio o Transferbana. Agora o financeiro que era do Corinthians, ele tem todas todos os soluções pontos de equilíbrio, soluções para que ele possa ser o maior presidente da história. É brincadeira, cara. Vocês acreditam nesses tipos de gente? Vocês estão brincando com o Corinthians, velho?
Será que vocês não viram que levou 45 mil torcedores? Será que vocês não viram o Mar Negro aí? Será que vocês não entendem que um clube como esse não precisa nem da televisão? Será que um clube como esse não precisa de bet? Você acha que um clube como esse não precisa de ninguém? Você acha que um clube desse precisa de Nike? Precisa de Adidas? Você acha que o Corinthians precisa disso? O Corinthians não precisa nada disso. O Corinthians precisa de pessoas que não fazem mal pro Corinthians. É isso que o Corinthians precisa. Quem passou pelo Corinthians? Quantos presidentes passaram? Vamos listar. Andrés, Duílio, Augusto, Roberto de Andrade e Mário Gomes. 6 passaram. 6 passaram. E vocês acham que é o Fabinho Soldado? E a dívida saiu de 100 para 2 bilhões. E a dívida de 100 milhões para 3 bilhões. É isso. Sabe quantos técnicos do Palmeiras teve desde quando o Abel chegou? O Corinthians? Ah, o Corinthians não sei. Fala o número. O seu? 12. 8. 9. 10. Por isso que vocês estão aí, os conselheiros, querendo encher o saco. E continuam enchendo há 40 anos, há 30 anos. Gente que não deveria nem estar lá. Mas aí, né? Vocês gostam disso, né? A mídia social, vocês hoje estão lá, todo mundo lá. Legal, tá bom? Eu duvido que se esse Memphis fizesse o que ele fez do Corinthians, ele ia ser titular. Mas nem daqui, nem na China, irmão. Ele já tinha sido mandado embora. Não veio de helicóptero, não joga o que joga, não faz aquilo que deve fazer. Sabe por quê? Eu tô falando do Memphis. Porque vocês que são torcedores do Corinthians, no telinha, e eu não tô dizendo que ele não é bom jogador, muito pelo contrário, ele é muito bom jogador. Mas ele não se esforça do jeito que se esforça o Piquerez, do jeito que se esforça o De Arrascaeta, do jeito que se esforça um jogador que joga 90 minutos. Olha o que o Garro fez num jogo ontem. Olha só, o que o Memphis fez. E aí ele vem dando uma letrinha que você... Sabe com quem você fez gol lá na Holanda? Lituânia. Eu, o Veloso, o Souza, o Luiz Fabiano, o Godoy, se juntar mais aqui. Hoje nós ganhamos da Lituânia. E eu faço os 2 gols. De falta, de pênalti. Contra a Malta, se botar o Java sem o aparelho, sem os dentes, o Pedro, a gente ganha, truta. Você fez gol. Nos últimos 3 meses, você fez um golzinho de pênalti e se acha o maior cara do mundo. Agora, contra a Finlândia, contra a Malta, contra a Finlândia de novo, só faltava a seleção. E mais, quando você dá uma entrevista como aquela e uma falta de organização por parte de vocês, Corinthians, do marketing do Corinthians, do cara falar inglês. Mas pera um pouquinho, vocês não têm ninguém aí para ficar do lado desse cara? Que marketing é esse do Corinthians? Que visão é essa? Que coisa ridícula é essa? E aí o cara, do jeito que ele vai, se vai de óculos, eu não me importo com nada disso, cara. Agora, quem jogou muito foi o Garro. Quem jogou muito, quem jogou pra caramba, o Gustavo Henrique. Mas aí vem um cara como esse, dá uma entrevista e quer ainda achar que nós aqui, a gente não entende, a gente não é muito inteligente para analisar futebol. Meu irmão, você jogou com Malta, você jogou com Finlândia. Então isso foi finalizando com os donos da bola, o Neto aí, descendo um cacete nos caras que querem tirar o Fabinho Soldado. Engraçado, né? Por que será que eles querem tirar o Fabinho Soldado pra colocar um conselheiro ali que não vai receber nada? Tá certo que 400 mil aí também é osso, né? Mas Fabinho Soldado ano passado fez um trabalho de recuperação, de contratações excelente pro Corinthians. Pra mim foi um dos principais motivos da gente não ter sido rebaixado. Ele trouxe o Hugo ali e tal, Gustavo Henrique, André Ramalho, o Memphis. Então, mas os caras querem tirar a qualquer custo pra colocar alguém lá pra continuar a mamata, né? Porque perderam um cargo estatutário. Era o Rubão, né? O Rubão chegou a trabalhar, Rubão contratou Pedro Raul, contratou Félix Torres. É brincadeira, mano. Na moral, Corinthians, os caras não vão sossegar enquanto não acabar com o Corinthians, mano. Até, cara, não conseguir espremer até a última gota da laranja ali do Coringão. Final do ano aí vai chegar a 3 bilhões de dívida. E os caras estão lá como se nada tivesse acontecendo. Cara, o único jeito é SAF, mano, na moral. Mas claro, a gente foi comendo um pouco de SAF também, né? Porque olha a SAF do Botafogo aí com o cara. Ganhou o Libertadores Brasileiro, beleza, mas estão lá devendo todo mundo. É o Vasco, a SAF do Vasco. Do Cruzeiro, por enquanto, né? Mais ou menos.
Então, cara, complicado demais, mano. Coringão. A Safiel também aí parece que vai enfrentar resistência. O Romeu Tomás Júnior já deu umas declarações. O cara querendo fazer uma SAF de conselheiros, cara, de associados, né? Pelo amor de Deus. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.